Olá, olá, tranquilo, pessoal? Tudo bem, galera? Estamos de volta aqui para mais uma aula de revisão de português para o Instituto JK. Já estamos aqui na terceira aula. Você pode olhar aí a nossa playlist do Instituto JK e já vai ter muita coisa lá para você estudar, tá certo? Vamos lá, eu quero só dar uma palavrinha, pessoal, antes de nós começarmos a aula propriamente, tá? É o seguinte, não pula isso aqui não, não pula, isso aqui é importante. Pessoal, aqui eu separei 10 questões, todas 2024. Porém, eu tenho receio de que fique muito longo o vídeo. Se for o caso, eu vou fazer em duas vezes, tá certo? Primeiro 5 questões, segunda parte mais 5 questões. Por quê? Porque eu gosto de revisar direitinho, né? Colocar o gabarito e ir embora para frente, isso aí não interessa. Quero que você entenda e aprenda, tá certo? Vai ser uma satisfação saber que você aprendeu comigo. Mas por que que eu estou falando isso? É pelo seguinte, porque se eu colocar o vídeo ao longo, meu medo é você clicar e não assistir todo. Se você não assiste ao vídeo por inteiro, aí o YouTube me detona, porque ele vai entender que o vídeo não é importante, por isso que você abandonou, tá certo? É importante que você fique até o final para dar uma taxa boa de retenção, senão vai dar ruim para mim, né? E eu estou iniciando agora no YouTube, no mundo digital, e estou tentando encontrar o meu lugarzinho ao sol, tá certo? Então, se ficar longo, eu corto e a gente faz só 5 questões, mas tem muita teoria aqui, tá certo? Então vamos ao que interessa. E claro, eu já vou te pedindo aí para você deixar o seu like e você se inscrever se você ainda não é inscrito, tá certo? E claro, assistir até o final, porque tem muita coisa interessante aqui, gente, tá? Muita dica boa. Olha só, identifique a única alternativa onde não se encontra uma oração subordinada substantiva. Ele quer uma onde não tenha, onde não se encontra. Pessoal, o que que é uma oração subordinada substantiva? Oração subordinada substantiva. Você vai ter três tipos de orações subordinadas, tá? Você vai ter a oração adjetiva, você vai ter a adverbial e você vai ter a substantiva. Quando é que ela é adjetiva? É quando a oração equivale a um adjetivo. E quando é que ela é substantiva? Quando equivale a um substantivo. E adverbial é quando ela equivale a um advérbio, ela é um advérbio. Mas aqui na questão ele está falando da substantiva. Como é que a gente faz para identificar, hein? Pessoal, vou te ensinar um artifício que você usa para reconhecer se é substantivo e ele só funciona na substantiva. Se você usar esse artifício em outra, não dessas outras duas aqui, adjetiva e adverbial, ele não vai funcionar. Então, pronto, fica tranquilo que é só usar isso aí que você identifica. O que que é isso aqui, ó? Observe, não sei onde você mora. Aqui eu tenho duas orações, a oração principal, aqui tem outro verbo, a oração subordinada. Então, basta eu trocar essa subordinada aqui, ó, esse pedaço todo aqui, ó. Eu vou trocar por esse pronome aqui, ó. Não sei isso. Não sei isso. Pronto. Se eu puder fazer isso na oração, então ela é uma subordinada substantiva. Tá certo? Pessoal, só para você entender direitinho o que que é a substantiva, eu quero dizer para você o seguinte. Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu sei que você é capaz. Por exemplo, eu sei que você é capaz. Pessoal, essa oração aqui, que você é capaz, ela equivale a um substantivo. Eu posso trocar por um substantivo. Ela equivale a isso aqui, ó. Eu sei da sua capacidade. Logo, olha só, capacidade é um substantivo. Então, esse pedaço aqui, ó, eu posso trocar por um substantivo. Então, essa oração é substantiva, só para dizer o que que é oração substantiva, tá? Para revisar. Voltando aqui, observe que eu posso trocar esse pedaço aqui
Esse pedaço que eu vou colocar aqui, eu vou manchar de amarelo. Esse pedaço aqui, ó. Ele, pessoal, eu posso trocar por isso aqui, ó. Eu sei isso. Pronto. Então, ela é substantiva. Nessas outras aqui, adjetiva e adverbial, essas aqui eu não consigo fazer isso. Não vai dar certo. Vamos já ver um exemplo. Exigia sempre que seus alunos não faltassem às aulas. Exigia sempre isso. Pronto. Então, ela também é substantiva. Essa alternativa não vai servir para nós, por quê? Porque ele quer uma que não seja substantiva. Vamos lá. Então, letra B também não é. Ó, nós não sabemos se a situação seria resolvida. Nós não sabemos isso. Também dá para trocar. Então, ela também é uma substantiva. Não queremos, queremos uma que não é. Todos a ajudariam se ela permitisse. Pessoal, vamos observar a diferença entre esses dois sis aqui, ó. Veja só, quando você tem a oração principal, deixa eu apontar aqui, vou colocar agora de verde para ficar mais fácil de identificar as coisas aqui, ó. Aqui eu tenho a oração principal, e aqui eu tenho a subordinada, que é a subordinada. Pessoal, aqui, essa palavrinha aqui, o nome dela é partícula integrante ou conjunção integrante. Deixa eu colocar logo o nome dela aqui. Conjunção integrante ou partícula integrante. Vamos ver o que que é isso. Conjunção integrante, pessoal, quer dizer que ela integra, ela une a oração principal com a oração subordinada. A função dela é essa. Então, aqui eu tenho esse caso também, ó. Este aqui, ele é CI, conjunção integrante, porque ele está unindo nós não sabemos, oração principal, com a substantiva subordinada, né? Nós não sabemos isso, nós não sabemos se a situação seria resolvida. Observe que eu posso trocar, inclusive, por esse que aqui, ó. Nós não sabemos que a situação seria resolvida. Muda um pouco o sentido, mas está valendo. Agora, este se aqui, gente, eu não posso fazer. Vamos ver se dá para fazer esse artifício de botar isso para saber se ela é substantiva? Vamos lá? Olha, todos a ajudariam isso. Todos a ajudariam isso. Gente, ficou horroroso, não dá certo. Então, isso aqui é um indício de que não se trata de substantiva. Esse é o nosso gabarito. Esse aqui é o que, então, se ela não é substantiva? Pessoal, esse se aqui, ele equivale, ó, equivale a essa outra conjunção, caso todos a ajudariam, caso ela permitisse. Ou seja, é uma condição. Todos a ajudariam, mas com uma condição, se ela permitisse. Então, pessoal, aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma conjunção, isso aqui é uma conjunção condicional e não integrante. Então, essa oração aqui, pessoal, essa daqui, ó, ela é uma subordinada adverbial e não substantiva. Não dá para trocar pelo isso. Não dá para trocar pelo isso. Apaguei aqui, tá certo? Por quê? Porque ela é uma condicional. Então, está revisado. Vamos adiante. Número 2. Lembre-se de deixar o seu like aí, né? O seu joinha e de se inscrever se não é inscrito, rapaz, moça. Tá bom? Vamos lá. Na frase, brilha no alto as estrelas. O sujeito da frase é. Pessoal, para a gente encontrar o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo. Quem é que brilha no alto? As estrelas. Então, inclusive aqui, ó, eu posso fazer isso. As estrelas brilham no alto. E aqui, meus queridos e minhas queridas, eu vou ter o seguinte. Aqui está na ordem direta. OD, ordem direta. E aqui está na ordem indireta. OI. Ordem indireta, o sujeito não está no início. Ordem direta, o sujeito está no início. Eles chamam também de ordem canônica da oração. Se cair essa terminologia, ordem canônica da oração, é isso aí, a ordem direta, tá, gente? Então, quem é que brilha no alto? As estrelas. Então, pronto. Já encontramos o sujeito. Vamos deixar aqui de vermelho.
Encontramos o sujeito, as estrelas. Então, pessoal, ele é um sujeito que ele tem quantos núcleos? Só um. O núcleo é estrelas. Logo, ele é um sujeito simples, tem apenas um núcleo. E ele é claro, sim, ele é identificável. Então, ele é um sujeito que está explícito. Ele é simples, tem um núcleo e é bem claro, está explícito, visível aqui, ó. Então, nosso gabarito é a letra A. Vamos ver o que que significa, só para lembrar, sujeito elíptico. Elíptico, pessoal, é aquele sujeito que você consegue identificar porque ele já foi mencionado anteriormente. Então, quando eu digo Maria não veio hoje, ponto. Ou então, Maria não veio hoje porque está doente. Maria não veio hoje porque está doente. Observe, quem é que está doente? Maria. Está explícito aí, Maria não veio hoje porque Maria está doente? Não. Mas ele está identificável? Sim. Por quê? Porque já foi mencionado anteriormente, ele é elíptico, tá? Então, vamos ver o que que é indeterminado. O indeterminado, ele é um pouco mais complexo, né, para você identificar o que que é, mas é aquele que existe, pratica a ação verbal, mas você não consegue identificar, tá certo? Olha só, por exemplo, riscaram a parede, quebraram meu óculos, roubaram minha carteira. Observe que alguém faz isso, mas não dá para identificar. E a outra maneira, então aqui, ó, eu tenho essas maneiras aqui, ó. Tenho a terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural. Quebraram a janela. Quem quebrou? Não dá para identificar. Eu vou ter também assim, ó, verbo transitivo indireto. Por exemplo, quando eu digo fala-se muito, pensa-se ou fala-se muito em violência. Olha só, fala-se em violência. Observe, pessoal, que aqui eu, olha, não vou. Aliás, eu não consigo identificar quem é que fala em violência. Então, por quê? Porque esse verbo, ele tem aqui uma preposição, inclusive, né? Tem essa estrutura, ó. Verbo, e tem seguido de si, né? E a preposição. O nome disso aqui, pessoal, só para revisar, né? Nós estamos aqui para isso. Não é o foco da questão, mas é importante. O nome disso aqui é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação. Fala-se, precisa-se de secretária, tá? E o outro caso, o último caso, para saber se o sujeito é indeterminado, é quando o verbo é intransitivo. Por exemplo, quando eu digo vive-se bem em Teresina. Observe aqui, pessoal, que esse bem não, ele não completa o verbo, ele é um advérbio, uma adjunta adverbial de modo, é a maneira como se vive. Então, em Teresina é lugar. Então, esse aqui, bem é modo e este aqui é lugar. Logo, este verbo é intransitivo. E neste caso também não dá para identificar quem aqui vive bem, tá certo? Então, o sujeito não é identificável. E por último, nós temos o sujeito desinicial. É aquele, ó, o próprio nome dá a entender, é aquele que você sabe identificar, consegue identificar pela desinência do verbo. Por exemplo, cheguei cedo. Sujeito, eu. Como é que você sabe? Porque essa terminação ei é para a primeira pessoa. Terminei, eu terminei. Terminamos a tarefa. Sujeito, nós. Tá certo? Você sabe pela desinência do verbo. Então, vamos para a próxima questão. Alternativa onde a palavra que é um pronome relativo, desempenhando a função de objeto indireto. Pessoal, quando é que o que é pronome relativo? O que ele é pronome relativo quando eu consigo trocá-lo por o qual e flexões. Vamos explicar isso aqui? Ó, o qual, as quais, das quais. Então, aí ele vai ser pronome relativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, encontrei uma papelaria, a qual, aí é pronome relativo. Observe, gente, que aqui ele não é, ó.
Lembra do. Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Olha só. Lembra desse meu exemplo aqui, ó? Eu sei que você é capaz. Eu sei o qual você é capaz. Não dá certo, né? Vamos olhar esse aqui, olha. Aqui. Este bem aqui, ó. Exigia sempre, deixa eu pegar aqui uma covete. Exigia sempre o qual seus alunos também não dá. Então, aqui ele é conjunção integrante, não pronome relativo. Para você identificar, basta você trocar por o qual e flexões. Então, aqui eu posso trocar todos esses três casos aqui, tá bom? Então, já sabemos quando é que ele é pronome relativo. Agora, vamos identificar quando é que ele é objeto indireto. O que é objeto indireto? Objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu disser assim, ó, penso em você, penso em você. Aqui eu tenho o quê? O verbo e o complemento dele. Tem preposição? Tem preposição. Então, já é indireto. Se não tivesse preposição, comprei um carro, não tem preposição, então é transitivo direto. Esse termo aqui, em você, é o objeto indireto, tá bom? Então, vamos olhar aqui, olhar o que que ele é, tá, gente? Então, isso é um objeto direto, é isso. É o termo que complementa um verbo por meio de uma preposição. Pronto. É o caso aqui, tem preposição em. Vou colocar aqui a cor vermelha, que eu acho que fica melhor aqui para. Vamos lá. Ó, encontrei uma papelaria a qual dá bons descontos no material escolar. Eu consegui trocar por o qual, então já sei que é relativo. Agora vamos descobrir se ele é, qual é a função sintática dele. Ó, gente, para fazer isso, para descobrir a função sintática, eu faço o seguinte desdobramento aqui, ó. Sempre faço isso. Pessoal, pronome relativo é aquele, eu falei para vocês no início, é aquele que retoma um termo já mencionado na oração anterior. Então, ele é um importante elemento de coesão, de ligação das orações. Observe que aqui eu tinha a oração um e tenho a oração 2, né? Tenho a oração 1 e a oração 2. Para não ficar, observe que essa palavra está sendo repetida. Para evitar essa repetição, eu faço a coesão entre elas, usando quem? O relativo. Então, ele cria essa relação entre as duas orações. Por isso que ele é um relativo. Aí, pessoal, vamos descobrir que tipo qual é a função sintática que ele está fazendo aqui, ó, que ele está exercendo. Ó, encontrei uma papelaria. A papelaria dá bons descontos. Encontrei uma papelaria que dá bons descontos. Observe, gente, que ele está no lugar desse termo aqui, ó. Esse termo aqui é o quê? Quem é que dá bons descontos? A papelaria. Então, esse termo aqui é o quê? Sujeito. Beleza. Vamos ver o outro. Gosto dos filmes que ele fez. Gosto dos filmes. Ponto. Ele fez os filmes. Ponto. Este que está no lugar deste ele aqui, ó. Tá certo? Ó, então ele é o quê? Gosto dos filmes que ele fez. Não, peraí, desculpa. Não está no lugar do ele, não, gente. Está no lugar da. A palavra que está sendo repetida aqui é a palavrinha filmes, ó. Desculpa aí. Que é a palavra filme. Gosto dos filmes. Pronto. Ele fez os filmes. Então, esse que está eliminando a palavra que ficaria repetida. Está no lugar de filmes. Então, olha só. Esse que está no lugar dos filmes. Ele fez o quê? Os filmes. Aqui eu tenho o quê? Um complemento de um verbo. Tem preposição? Tem não. Então, ele é um objeto direto, tá certo? Agora vamos para 3. Este é o livro de que preciso. Olha só, este é o livro. Eu preciso do livro. Então, este que está no lugar da palavra que está sendo repetida. Qual é a palavra repetida? Palavra livro. Então, ó, este é o livro, eu preciso do livro. Ele está no lugar disso daqui, se referindo ao livro. Eu preciso, sujeito eu, complemento do verbo precisar, do livro. Tem preposição? Tem, de mais o, do. Então, isso aqui é um objeto indireto. Vamos agora para as alternativas. Solicitei à empresa que o problema fosse logo resolvido. Vamos ver se ele é um relativo. Como é que a gente faz para saber? Troca por o qual e flexões. Vamos lá. Solicitei à empresa o qual o problema fosse logo resolvido. Vixe, ficou horroroso, não foi? Então, ó, isso aqui, pessoal, ó, solicitei à empresa isso. Então, ó, quando eu posso fazer essa troca,
É porque ele é o quê? Uma oração substantiva. Isso aqui é o quê? Uma CI. Ela é uma conjunção integrante. Beleza. Então, esse aqui não é o nosso gabarito. Para começar logo, ele já morreu bem aqui, não chegou nem até aqui, né? Ele já morreu aqui no relativo, não chegou nem ao objeto, porque nem pronome relativo ele é. As alunas que se preparam, eu vou apagar aqui, pessoal, só para a gente usar, pronto, usar esse pedacinho aqui, esse espaço livre. As alunas que se preparam bem para o concurso serão aprovadas. Bora dividir, como eu fiz anteriormente, ou as alunas se preparam bem, ponto. As alunas serão aprovadas, ponto. Então, esse aqui está no lugar de quem? De alunas. A palavra que está sendo repetida é alunas. As alunas se preparam bem, ponto. As alunas serão aprovadas, ponto. Ó, as alunas serão aprovadas. Quem é que vão ser aprovadas? As alunas. Então, esse que aqui é pronome relativo? É. Por quê? Porque eu posso trocar pelo qual e flexões. As alunas as quais se preparam bem. E ele está no lugar de quê? De alunas. As alunas serão aprovadas. Então, isso aqui é o quê? Sujeito. Porque as alunas é sujeito. Então, pessoal, ele passou no primeiro teste. Ele é pronome relativo? Sim. Dá para trocar pelas quais? Dá. Mas ele reprovou aqui, ó, ele não é objeto indireto, ele é sujeito, tá bom? Então, esse aqui não serve para nós também. Aqueles são os livros de que você precisa. Ó, vamos desdobrar, aqui vamos separar. Aqueles são os livros, ponto. Você precisa dos livros, ponto. Qual é a palavra que está sendo repetida? Livros. Então, ó, o pronome, vamos ver se ele é trocável pelo qual e flexões para saber primeiro se ele é pronome relativo. Olha só, aqueles são os livros dos quais você precisa. Eles são os livros dos quais você precisa. Opa, é pronome relativo. Agora ele é objeto indireto. Vamos ver, ó. Aqueles são os livros. Pronto. Aliás, ponto. Você precisa dos livros. Aí, ó. Ixi, ficou muito longe. Peraí. Tenha paciência que eu vou só. Pronto. Você precisa dos livros. Aí. Pessoal, aqui, ó. Esse termo, vou botar aqui o verde para a gente ficar melhor para explicar. Ó, esse termo aqui, ele é o objeto, é o complemento do verbo, é o objeto. Que ele é o complemento desse verbo aqui, então ele é o objeto. E agora aqui tem preposição, tem, ó, essa contração de mais o. Você precisa de os livros, dos livros. Então, como tem preposição, ele é indireto, tá? Então, esse é o nosso gabarito. Ele é pronome relativo e é objeto indireto. Vamos praticar mais um pouco aqui com a letra D? Vamos aproveitar? Ó, esta é a editora. Ponto. Sim, primeiro vamos ver se ele é relativo. Esta é a editora a qual financiou o meu projeto. Opa, é relativo. Vamos ver se ele é objeto indireto? Ó, esta é a editora. Ponto. A editora financiou o meu projeto. Fiz aquela separação. Ele está no lugar de que palavra? Com a palavra que se repete. Esta é a editora. Ponto. A editora financiou o meu projeto. Está no lugar da editora. Quem é que financiou o meu projeto? A editora. Então, ele é sujeito. Pronto. Então, também não é o nosso gabarito. Ele quer um objeto indireto. Vamos para frente? Vamos para frente. Ele diz: em relação à classe gramatical das palavras destacadas no texto, a alternativa que apresenta a classificação correta é. Pessoal, vamos ver se eu aumento bem aqui. Pronto. Ó, não me venham com besteiras de dizer que herói não existe. Não me venham com besteiras de dizer isso. Concorda comigo? Dá ou não dá certo? Não me venha com besteiras de dizer isso. Pessoal, aqui é o quê, ó? Se eu posso trocar por isso, então esse pedaço aqui, ó, ele é uma oração subordinada substantiva, lembra? Então aqui eu tenho o quê? Uma conjunção integrante, lembra? Então, ó, a conjunção integrante está na letra A. Vixe, aqui já deu o gabarito. Já foi mal, né, pessoal? Foi mal. A intenção não era essa. Eu gosto de começar pelo final. Ó, se a letra E é o gabarito, eu começo pela letra A. Se a letra
O gabarito começa pela letra E. Mas vamos adiante, né? Olha, passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Silvio, o qual, olha só, pulou no pescoço das ariranhas. Então, ó, o qual. Se é o qual e flexões, ele é um pronome relativo, tá bom? No poço, eu falei no pescoço, eita, já. No poço das ariranhas, para salvar, com a finalidade de salvar, com o intuito de salvar, a fim de salvar. Então, gente, isso aqui é uma conjunção final. Isso aqui, ó, para salvar é uma oração adverbial final. Ela é uma conjunção final, está escrito aqui. E, por último, vamos ver aqui, ó, o garoto está salvo. O garoto está salvo. Isso aqui é um adjetivo. Por quê? Inclusive, eu posso flexioná-lo. Ó. A menina está salva. Os garotos estão salvos. Então, é um adjetivo que caracteriza a situação do garoto, o estado dele, tá? Então, ó, gabarito letra A mesmo. Pronto. Essa foi tranquila. Mas aí, temos estudado antes a conjunção integrante e o adjunto adnome. Hum. E o pronome relativo já ajudou bastante aqui. Tá vendo como cobra muito? Gente, essas questões elas são todas de que ano? Olha só. Então, esta é a tendência da banca, porque ela vem cobrando só numa prova. Essa aqui foi de procurador, né? Deixa eu ver de que é a outra prova. Foi de quê? Ah, eu não coloquei. O que é isso? Eu comecei pela 2. Comecei pela 2. Espera aí, 1. Aí identifique, 3. Tá certo. Aí agora eu estou aqui. Não. Ah, não, pessoal, estou ficando na biruta aqui, são as. Ah, meu Jesus, é porque já agora estou gravando isso aqui já é de madrugada, é sério. E eu acho que já estou com sono. Então vamos lá, pessoal. Sim, então essa aqui é de agente administrativo, né? Essa do pronome relativo, e essa outra é de quê? Essa outra aqui é de procurador, né? Então, mas cai bastante então, hein, gente? Essa história do função a identificar com a classe gramatical do que, tá? Da palavrinha que cai bastante. Vamos para 5. Novamente, na frase, ficavam distantes da capital as instalações da empresa. Pessoal, eu tenho uma ligeira impressão que eu já respondi essa questão em um outro vídeo dessa mesma banca aqui. Mas enfim, tá aqui, vamos deixar, né? Ó, distantes. Pessoal, distante está no plural, distantes. Então, se variou, meu amigo, variou, a palavra ficou no plural. Ou a palavra, ou ficou, ela está no feminino, no masculino, no feminino, ou então está no singular e plural, já não é mais advérbio, porque advérbio é uma palavra invariável, tá certo? Ela não varia. Então, se ela variou, se ela está no plural, já não é advérbio. Está no plural não é advérbio, tá certo? Guarde logo essa informação. Então, ele é um adjetivo. Ou vai ser a letra B ou a letra A. E vamos ver se ele é adjunta nominal. Pessoal, ó, ficavam distantes. As instalações ficavam distantes. Então, isso aqui é um sujeito. Quem é que ficavam distantes? As instalações da empresa. E isso aqui é um verbo de ligação, ficavam. Isso aqui, ó, é um predicativo, é uma característica das instalações, ó. O nome disso é predicativo. Predicativo é a característica das instalações, ligada por um verbo de ligação, ligada ao sujeito por um verbo de ligação. Então, quem é que ficavam distantes? As instalações da empresa. Então, ele está caracterizando o sujeito. Logo, essa característica é do sujeito. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Deixa eu olhar aqui o tempo, que eu estou já com sono danado. A gente vai ficar por aqui 30 minutos já de aula. E eu vou, pessoal, fazer a segunda parte aí, tá certo? Desta aula aqui. Então, um abraço aí e até a próxima. Valeu!